Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que não irão acontecer no São Paulo. Geralmente, quando a gente vem aqui e grava os vídeos, nós falamos sobre coisas que irão acontecer no São Paulo ou possibilidades que irão acontecer no São Paulo. Mas hoje é diferente. Nós vamos falar sobre coisas que não irão acontecer no São Paulo. Eu separei 3 coisas aqui. Se você estava nessa expectativa, é bom já criar outra esperança, outra expectativa. Eu já peço que você curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal para que ele continue crescendo e que você também continue tendo voz através da mídia alternativa. Curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu comentário para que eu venha aqui depois e grave o vídeo sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você gostaria talvez que acontecesse nesta instituição. Então vamos lá. 3 coisas que não irão acontecer no São Paulo, na instituição do São Paulo Futebol Clube. A primeira é que o Paulo Henrique Ganso, jogador de 37 anos, não virá para o São Paulo. É isso mesmo. Então, alguns que estavam na expectativa, acreditando que, pelo fato dele ter jogado no São Paulo, se identificado com o São Paulo, que ele pudesse vir para o São Paulo. O salário do Ganso seria aí, olha, vamos colocar algo aproximadamente, a gente pode cravar 700 mil, mas tenha isso aproximadamente aí na sua mente, 700 mil reais, além do fato de ser um jogador, embora experiente, embora habilidoso, de 37 anos. Para o cenário atual, será que esse jogador daria certo no São Paulo? Dificilmente, levando em consideração a velocidade, a intensidade dos jogos atualmente. O Ganso ainda foi um daqueles remanescentes, um daqueles que sobraram, um meia clássico, que se destacou muito bem, em especial no cenário nacional aqui no Brasil. Ele foi muito bem no Santos e aí ele veio cada vez mais entrando, vamos usar a palavra decadência? Ele veio entrando cada vez uma velocidade menor. Eu acho que assim fica mais suave. Para não falar que ele estava em decadência, que é algo mais pejorativo. Então, Paulo Henrique Ganso é um jogador que, com o passar dos anos, e isso não é um privilégio dele, isso acontece com todos os jogadores, é que alguns conseguem manter essa intensidade ainda por um tempo. Principalmente se tratando de jogadores diferenciados, como é o caso do Paulo Henrique Ganso. Vide o exemplo do Hulk, um jogador também diferenciado que consegue estender a carreira aí mais do que o habitual, mais do que o comum. E não é só estender a carreira estando em campo, mas dando ao clube, dando à instituição aquilo que se espera, rendendo ao clube, rendendo à instituição aquilo que se espera. Paulo Henrique Ganso no São Paulo não é uma realidade. Outra coisa que nos últimos dias aí também foi comentado, um outro jogador que poderia vir para o São Paulo. Você já ouviu falar do Alanzinho, ex-jogador do Palmeiras? Pois é um jogador que foi revelado pelo Palmeiras, mas o São Paulo descartou essa possibilidade. Houve essa ideia, ventilou-se isso na imprensa, algumas pessoas falaram a respeito, principalmente mídia alternativa, cogitou-se essa possibilidade, porém isso não é uma realidade. Parece que daria certo, levando em consideração, diferente do Paulo Henrique Ganso, um jogador mais jovem, isso poderia de algum modo melhorar, né, aquela disposição de meio de campo ali do São Paulo. Dá mais gana, mais vontade, mas isso daí foi algo descartado pela diretoria do São Paulo. Então eles descartaram essa possibilidade. Você conhece o Alanzinho? O que você acha desse atleta? Acha que ele poderia no São Paulo ser uma boa ou tá junto com a diretoria do São Paulo que descartou, deixou de ser uma possibilidade essa contratação? Alanzinho, jogador revelado pelo Palmeiras, mas que o São Paulo descartou essa possibilidade. Nesse caso, a gente não precisa nem ficar falando muito, porque foi algo que já foi descartado logo de cara. Diferente do Paulo Henrique Ganso, em que criou-se uma expectativa um pouco maior, levando em consideração o fato de que o Paulo Henrique ele é um jogador identificado com o São Paulo, instituição, com a torcida, embora tenha sido jogador de um time rival, o Santos, né? Mas ainda assim ele conseguiu se identificar com o São Paulo. Agora vamos para a terceira e provavelmente a principal notícia, vamos chamar assim, de fato, que não se tornará, então, um fato, uma realidade no São Paulo.
3 coisas que não acontecerão no São Paulo e a gente pode hoje cravar que o São Paulo não vai virar uma SAF. E muitos gostariam que isso viesse a acontecer. Mas também tem uma grande parte, a gente não sabe a proporção, isso não foi medido, a gente não sabe a proporção de pessoas que também não gostariam que isso viesse a acontecer, de torcedores que gostariam que isso não viesse a acontecer, que mantivesse esse jeito, essa metodologia tradicional. Então, o São Paulo, ele não vai virar SAF. Isso porque, e veio muito à tona essa questão nos últimos tempos, né? O São Paulo, na última década, algo horroroso, terrível, tenebroso. E quanto mais o São Paulo vai entrando nessa crise, mais vai esticando essa corda rumo à queda, rumo à Série B, rumo à derrocada. Quanto mais estica essa corda, maior os comentários, as notícias, até fake news de que o São Paulo se tornaria uma SAF. No entanto, o Conselho do São Paulo, nesse momento, cravou que esse tema SAF não vai avançar no São Paulo. Os conselheiros não querem. E se o São Paulo, que é uma instituição tradicional, tem os conselheiros como sendo prioridade, como sendo aqueles que mandam, que têm vozes, então, nesse caso, a gente pode hoje, junto com o Conselho, cravar que o São Paulo não vai virar SAF. Daí, qual seria a probabilidade, a chance, em que momento o São Paulo poderia virar uma SAF? Segundo os conselheiros, se as dívidas ficarem maiores. Ou seja, se você achou que não dava para piorar, sim, dá para piorar. E os conselheiros, eles imaginam que o São Paulo só poderá virar SAF se piorar essa situação. Ou seja, infelizmente, se o São Paulo não mexer no que diz respeito à sua estrutura de gestão, a dívida vai crescer, lá na frente pode virar SAF, mas nesse ínterim, nesse espaço de tempo, pode piorar o que já está ruim dentro dessa instituição, dentro do São Paulo. Então, no momento, o São Paulo não vai virar SAF. Isso por quê? Por que dá para cravar? Porque os conselheiros, que são os mandatários, aqueles que estão gerindo o São Paulo, porque se eles têm voz, é porque também participam da gestão. Embora tenha a figura de presidente, de diretor, tem lá essas figuras, mas os conselheiros, para essas decisões maiores, aí eles participam. E aí, nesse caso, eles não querem, eles não são a favor, eles são reativos a que o São Paulo, essa instituição, vire uma SAF. Dito isso, o São Paulo não vai virar uma SAF, desde que as dívidas não piorem. Então, precisa haver uma mudança de estrutura de gestão de ponta a ponta em todos os aspectos do São Paulo para que ele se conserte. Para que o São Paulo, embora seja esse método, essa forma de gestão tradicional, mas que melhore, assim como outros clubes, outros exemplos no Brasil de times grandes, como o Flamengo, conseguiu melhorar essa situação e aí eles se readequaram e se ajustaram ao novo formato de contratações caríssimas, mas, sobretudo, a uma nova metodologia de gestão. São Paulo precisa se ajustar a isso. Se ajustando a isso, aí ele volta a ganhar títulos, volta a dar alegria para a sua torcida. Do contrário, indo no rumo que está indo, aí a dívida só aumenta. Aí aumenta também a possibilidade do São Paulo virar uma SAF. Mas, para o momento, o São Paulo não vai virar uma SAF. Agora eu quero ouvir os seus comentários. De tudo que nós conversamos aqui, dessas 3 coisas que não irão acontecer no São Paulo, o que mais chamou a sua atenção? Você criou expectativa para o Ganso? Conhecia o Alanzinho? Acha que por ser mais novo poderia render ao São Paulo algo positivo no meio de campo? Ou você acha que o São Paulo deveria virar uma SAF? Ou você é a favor do que dizem os conselheiros de que o São Paulo deve manter o modelo tradicional e não virar uma SAF? Se readequar à nova metodologia de gestão para fazer com que essa grande instituição volte de fato a ser grande. Coloque aqui nos comentários. Eu já peço de novo que você curta esse vídeo e inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até mais!